Nessa edição do Jornal Rio Doce, nós vamos falar sobre a Semana da Educação Financeira, que está sendo aí promovida pelo Banco Central. Para falar sobre o tema, eu estou aqui com o Lucas Gonçalves, que é economista, vai falar um pouco sobre a temática com a gente. Boa noite, Lucas. Boa noite. Educação financeira é um tema super relevante que tomou realmente uma grande proporção nesses últimos anos, né? Se a gente parar para pensar na última década, né? Tanto nas mídias sociais quanto nos demais meios de comunicação, uma vez que realmente nós brasileiros, a gente pode utilizar assim, né? Que nós temos um déficit aí acumulado em gerações anteriores, um déficit acumulado histórico quanto a esse tema. Educação financeira, falar sobre dinheiro, é meio que proibido nas famílias brasileiras, em alguns casos, numa mesa de jantar, diferentemente de outros países que abordam esse tema, essa temática em eventos sociais, abordam essa temática ali no seio familiar. Então, uma vez que nós brasileiros, muitas vezes, né, pautados realmente aí por esse passado, não dialogamos muito sobre dinheiro, achamos até ofensivo falar sobre dinheiro, o surgimento, né, o recrudescimento desse tema é de extrema importância para as famílias brasileiras que, uma vez que passem a utilizar esses conceitos, que passem a dialogar melhor com o dinheiro, que passam a ter uma relação um pouco mais saudável com as finanças, isso traz realmente benefícios para uma vida toda. Então você acha que hoje, em comparação a outros países, como você disse, o brasileiro ele não tem educação financeira? Isso, nós temos um gargalo gigantesco para tentar suprir dentro desse tema. A título de referência, né? Por exemplo, vou ser extremamente extremista, né? Pegando logo um melhor exemplo talvez possível, né? No Japão, né, esse assunto ele já é discutido com as crianças a nível realmente muito forte. Aqui no Brasil a gente vê que somente nessa última década isso está acontecendo. Então a gente tem realmente esse déficit, a gente tem esse gargalo, mas que felizmente nessa última década ele começou a ser suprido. As escolas hoje já debatem sobre esse tema, no ensino superior naturalmente que ele ainda é mais debatido. Então é extremamente importante realmente colocar holofote nesse tema, pois ele traz ali realmente uma série de benefícios para as pessoas, né? Então é um déficit muito grande, como você disse, mas dá tempo ainda de recuperar? Sempre dá tempo, e a gente precisa destacar aqui um outro tripé que é extremamente importante para a educação financeira. O brasileiro ele tem que entender que dá tempo, e muitas vezes esse tema, quando não é tão bem utilizado pelas pessoas no ambiente prático, está muito ligado à falta de alguns caracteres que são extremamente importantes. O primeiro passo, então, quando você quer implementar ali os conhecimentos financeiros na sua vida, né? O primeiro passo está ligado à estratégia, ao planejamento, que é o quê? Saber que ferramentas utilizar. Então, vou utilizar um orçamento doméstico? Ok, vou utilizá-lo o quê? Numa planilha, vai ser no velho e bom papel e caneta mesmo? Não tem problema. Mesmo os mais antenados tecnologicamente, até aqueles que usam, né, as técnicas ali mais rudimentares, não tem qualquer problema. O importante é usar, o importante é ele fazer o uso. O segundo passo está vinculado à disciplina, e esse talvez é mais importante do que o primeiro. Ter o planejamento, usar a planilha correta, você consegue hoje baixar em sites de busca isso com 30 segundos. O difícil é seguir à risca aquilo que foi previamente acordado. E o terceiro item que é muito importante e também muito difícil de ser trabalhado é a paciência. Você tem o plano, você segue aquele plano com uma determinada maestria, com uma determinada disciplina, mas você precisa dar tempo para o planejamento financeiro fazer efeito. Um detalhe muito importante, tudo aquilo que te pede um pouco mais de tempo, tudo aquilo que dá um pouco mais de trabalho, que demanda um pouco mais de tempo, também quando é realizado, quando é concluído, quando é concretizado, é algo que vem realmente mais perene, que dura mais. Dificilmente você vai ver ali uma pessoa que conseguiu ampliar essas técnicas, utilizar essas técnicas de educação financeira, de uma hora para outra deixar isso de lado. As pessoas normalmente quando começam a utilizar isso, elas acabam tomando gosto pela coisa e isso ajuda demais no dia a dia. Muita gente também pensa que ser educado financeiramente é ser pão duro, ou não dar chance para você realizar coisas diferentes, ser ousado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma pessoa bem planejada, ela inclusive pode dar mais chance para essas surpresas positivas acontecerem no dia a dia, bem como uma pessoa que até pode fazer um pouco mais de compras por impulso, uma vez que ela já tem recursos ali acumulados, recursos guardados e sabendo que aquela compra não vai causar mal a ela. Bacana. Nós vamos para um pequeno intervalo e vamos voltar para falar diretamente sobre a Semana da Educação Financeira. O Jornal Rio Doce volta em instantes.